Então eu vou começar me apresentando para vocês. Meu nome é Daniele Biondo Cruzete. Eu sou advogada que milita na área da violência contra a mulher e a criança. Eu sou porta-voz do Partido Rede Sustentabilidade aqui em Curitiba, representando o partido em Curitiba. Eu atuo em causas sociais já faz um bom tempo, né? Já estou aí nessa lida há mais de 10, 15 anos. Presto atendimento para mulheres em situação de vulnerabilidade, violência doméstica. Eu tenho um projeto pela Fundação Museu do Futuro, que eu estou como presidente interina da fundação, que se chama Alimentando o Futuro, onde a gente presta assistência jurídica para mulheres em dificuldade financeira por questões de alimentos, por questões de violência doméstica, que precisa ser retirada da residência, enfim. Em todos esses anos da minha militância, desse trabalho que eu faço, eu já vou a escolas, comunidades, condomínios, todos os lugares, fazendo um trabalho voluntário falando sobre a questão da violência contra a mulher, né? Nós estamos no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização contra a violência contra a mulher, né? E o que a gente traz de dado para começar essa nossa fala? É importante a gente ter uma concepção e uma percepção das mulheres brasileiras, né? Hoje, dia 26 de agosto, é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E a gente tem uma igualdade em números, mas a gente vive uma desigualdade muito grande ainda de direitos e de políticas públicas. 50% da nossa população é mulher, mais de 50%. Mais de 50% das mulheres representam a renda principal da família, ou se não são, a única renda da família, né? 50% das mulheres no Brasil sustentam os seus lares. E nós somos mais de 50% do eleitorado. Nós somos mais de 50% nos cursos superiores. Nós temos 34% mais chances de concluir um curso superior. Mulheres concluem mais curso superior que o homem. O homem entra e sai. Nós concluímos mais. 60% das pessoas que consomem livros no Brasil somos nós mulheres. E mais de 65% do corpo de trabalho na educação, nos cuidados com a saúde, são de mulheres. 65% de mulheres atuam nos cuidados com a população. Aí eu faço uma pergunta: onde nós estamos? Ou onde nós não estamos? Mesmo sendo a maioria, como eleitora, amigo de família, nas empresas, enfim, sendo mais pessoas em formação superior, que mais conclui estudo, que mais tem trabalho científico e o gênero que mais lê e estuda, na Câmara Federal, deputadas federais, na última eleição, nós fomos 17,7% das eleitas. De 81 senadores, nós temos 4 mulheres, isso é o dado das eleições de 2022, né? Nós temos 12% dos cargos federais no primeiro escalão, e isso já passada a transição e já no novo governo, que já oferece muito mais cargos, né? Mulheres ocupavam, em 2021, 38% de cargos de chefia nas empresas. Por que é que nós mulheres não estamos chegando mais longe? Se nós estudamos mais, se nós temos mais condições, se nós sustentamos mais as nossas famílias, por que é que a gente não chega? Por que é que a gente não vai até mais longe? Porque o Brasil é o 4º país na América Latina mais perigoso do ponto de vista da questão de violência de gênero para você ser mulher. Seja você uma mulher cis, que é uma mulher que nasce no gênero feminino, se identifica como mulher, uma mulher trans que nasce no gênero masculino, mas se identifica no gênero feminino, né? Todas nós, mulheres, ou as mulheres com orientação homossexual, que podem ser cis ou trans, é o país onde mais se mata mulheres trans no mundo, o Brasil. E embora a gente tenha uma queda de 37% nos últimos 20 anos, em 15% dos nascimentos
adoecimentos no Brasil são mães adolescentes. São meninas que interrompem os seus estudos e que deixam de estudar e que deixam de progredir, né, para ter filho ou ficar em casa, e essas meninas têm menos de 19 anos. Um a cada 7 bebês, 1 a cada 7 são filhos de uma mãe adolescente. Então falta, além de toda uma estrutura, uma rede de apoio, a orientação para que essas meninas não engravidem tão cedo também, né? Apenas 1 em cada 10 mães jovens continua estudando. Se nós temos 10 mães jovens de 19 anos, abaixo de 19 anos ou de 19 anos em diante, só uma continua os estudos. As outras não têm rede de apoio, né? A mulher, perfil da mulher no sistema prisional: baixa escolaridade, acusada de crime sempre relacionado ao parceiro, tráfico de drogas, a grande maioria, e com pelo menos um filho ou uma filha. E se você for na porta de um presídio masculino no domingo, você vai ver que tem uma massa para visitar os homens. As mulheres sempre são abandonadas. As mulheres que cuidam são elas que ficam, são elas que cuidam do familiar doente na grande maioria das vezes. Nesse caso, sempre que estão lá, é mais esposa ou mãe que vai se preocupando com o filho? Esposa, mãe, irmã, vó. Sempre tem uma mulher na rede de apoio para o homem. Para vocês terem uma ideia, existe uma estatística, que já é uma estatística antiga, porque isso é da minha época de universidade, que as mulheres que tinham, por exemplo, um estado de coma ou um estado vegetativo num hospital, em 10 mulheres que estavam nesse estado, apenas 3 dos parceiros ou as famílias permaneciam. E isso é uma estatística muito fácil da gente ver aqui no Cotolengo. Você vê o volume de mulher que tem ali. São abandonadas. No hospital ninguém fica para cuidar delas. Se ela tiver um acidente, vamos entrar nesse estado, não vocês. Ela sofreu um acidente. Sim. É abandonada, é isso? É abandonada. Qualquer estado, na estatística de uma maneira geral, a mulher tem lá todas as condições, ela sofre um acidente, ela cai em estado vegetativo, ela tem 7 em 10 chances de ser abandonada. Pelo parceiro, pelo namorado, pelo marido, pela família, enfim. Né? E o que a gente pode fazer sobre isso? Educação em primeiro lugar, representatividade feminina e sororidade. Então a gente vai falar um pouco sobre empoderamento feminino, relacionamentos abusivos. Nós estamos no mês de conscientização contra a violência contra a mulher. Nós tivemos um caso emblemático e eu quero falar deste caso em específico, e nós vamos usar todos os tipos de violência dentro deste caso, que foi o caso da moça lá em Minas Gerais, que foi num show, bebeu, entrou em coma alcoólico. Todas as pessoas que tiveram possibilidade de impedir que o mal acontecesse com aquela moça foram homens e ninguém impediu. O amigo dela colocou ela dentro de um carro de aplicativo, sozinha, para voltar para casa, ela sem condições. O motorista de aplicativo ligou para o irmão. O irmão estava dormindo, disse que tinha tomado um remédio, então o motorista de aplicativo chegou lá com ela estava passando mal. Boa tarde. Ela estava passando mal, o motorista de aplicativo tentou aí uns 10, 15 minutos pelas filmagens, ele deixou ela vulnerável, embriagada, desacordada, encostada num poste, no meio da rua. Um rapaz ajudou a tirar de dentro do carro. Às 3 horas da manhã. Um rapaz ajudou a tirar ela do carro, aquela menina foi depositada como se ela fosse um saco de lixo. Então o que me choca? Será que se fosse uma televisão de 40 polegadas, aquele Uber teria feito aquilo, aquele motorista de aplicativo? Não teria, porque ele sabia que ia ser um prejuízo. Se fosse um animal, um cachorro que veio lá do pet shop, que tinha tomado um banho, será que ele ia pegar aquele animal dentro de uma grade e jogar ele na rua? Não ia fazer. Mas era só um corpo feminino, era só uma mulher. Ele deixou a moça ali. Essa moça foi pega por um cidadão
O cidadão jogou ela nas costas, levou ela para um canto, estuprou ela várias vezes, ficou a noite inteira estuprando. Às 7 horas da manhã, ou 7h30, uma mulher que estava fazendo caminhada nesse campo encontrou essa moça lá, seminua, ainda desacordada, não sabia o que tinha acontecido, chamou o SAMU. Um profissional, homem do SAMU, foi atender essa moça. Não fez nenhum tipo de teste com ela, não analisou, não perguntou, nem cogitou que ela tivesse passado pela situação que ela passou. Ele deveria ter encaminhado ela para um tratamento, encaminhado ela para tomar um kit, um coquetel anti-AIDS, cuidados contra DST, uma pílula do dia seguinte. E essa moça foi depositada lá com uma coisa. Ela inconsciente, porque ela ainda não tinha cobrado 100% da consciência dela. E daí o rapaz do SAMU falou, não, tudo bem. Ela voltou a pé para casa. Então, olha quantas violências essa moça sofreu. Ela sofreu uma violência quando ela foi abandonada, inconsciente dentro do carro do aplicativo. Quando o motorista do aplicativo correu o risco de deixar ela naquele lugar para acontecer qualquer coisa com ela ali. Algumas pessoas vão querer falar, mas veja, ela estava lá e o irmão foi avisado. Será que se fosse um objeto ele teria feito a mesma coisa? Será que se fosse alguma coisa de valor, uma televisão, ou um kit de um relógio, ele teria abandonado ali, encostado no poste? E teria ido embora, se isentado da responsabilidade dele? Por quê? Vão dizer que simplesmente a corrida dele acabou, o serviço dele acabou. Não acabou. É a responsabilidade por um ser humano. Era um ser humano que estava ali, que foi colocado em risco, e ele correu o risco de produzir aquele resultado. Então, não digo que ele seja tão culpado quanto o sujeito que pegou ela inconsciente, levou ela para lá e estuprou, mas ele tem uma grande dose de responsabilidade. Pelo meu entendimento, se ele não tivesse deixado ela lá do jeito que ele deixou, o que aconteceu com ela não teria acontecido. E são tantas violências que as mulheres sofrem, às vezes a gente está em relacionamentos e a gente não acha que aquilo é uma violência. A violência não é só física. A violência pode ser patrimonial, quando o homem domina o seu dinheiro, fala como você deve gastar o seu dinheiro, ou explora o seu trabalho, você tem que pedir dinheiro até para comprar uma calcinha, né? Você é uma companheira, uma parceira, uma sócia, casados se chamam consortes. São consortes. Consorte quer dizer sócio, um sócio de vida. Se um trabalha e outro fica em casa cuidando dos filhos, aquela pessoa tem direitos. Mas muitas mulheres não têm esses direitos respeitados. E mesmo mulheres que têm o seu próprio ganho, o seu próprio dinheiro, eu conheço mulheres que eram obrigadas pelos parceiros a depositar o dinheiro do seu salário, e quem administrava o salário da mulher era o marido, e isso é violência patrimonial. Quando o seu parceiro compra um patrimônio, é casado ou tem uma união estável e existe comunhão de bens entre vocês, e ele compra um patrimônio escondido de você, ou ele tira um dinheiro do banco para fazer alguma coisa que você não tem conhecimento, ou alguma coisa individual, aquilo é fruto do trabalho dos dois. Isso é violência patrimonial. Violência emocional. Te apavorar, bater na mesa. Tem uma amiga minha que é escritora, que é a Déia Guiar, que ela fez um texto e ela resumiu numa frase: quem ama não teme. Se você ama o seu parceiro e você tem consciência do teu amor, o amor do teu parceiro por você, você não vai ter medo de contar alguma coisa, de falar alguma coisa para ele, de fazer alguma menção. Quem ama não teme. Você não precisa ter medo. Agora, se você precisa esconder, por exemplo, você tem o teu dinheiro, você compra 2 pares de sapato e você precisa jogar o sapato pela janela e mostrar um de cada vez, está na hora de você pensar o seu relacionamento, porque tem algum tipo de abuso ali. Se a pessoa usa o teu nome e suja o seu nome,
Abre uma empresa no seu nome, ou ele está falido e abre uma empresa no seu nome para poder se reerguer. E você não tem nenhuma ingerência naquele negócio, você não participa daquele negócio, você não ganha dinheiro com aquilo. Quantas mulheres demoram anos para se reerguer de dívidas que elas nem imaginavam? Isso é violência patrimonial também. Violência parental. Muitas mulheres... Eu queria fazer uma pergunta. Pode. Nesse caso que você está colocando que da mulher sofrer esse tipo de abuso, do parceiro abrir no nome dela uma empresa, às vezes até fazer um empréstimo, como abordar essa mulher? Porque às vezes eu vejo que assim, nós como mulheres, às vezes até tentamos alertar essa mulher, mas ela não quer ouvir, ela parece que está cega, e você tenta, retenta, e às vezes você acaba até desistindo, deixando que isso aconteça, e às vezes mesmo ela quebrando a cara a primeira vez, o cara foi lá, fez um empréstimo no nome dela, e mesmo assim ela dá uma segunda chance para a pessoa e ela continua cometendo esses erros. Assim. Qual é a abordagem correta de chegar a uma mulher dessa? Este é o ponto da abusividade do relacionamento. É o que a gente chama de um parceiro opressor. O que é que acontece nos relacionamentos abusivos? Todo relacionamento abusivo, você vê uma mulher que não é livre. Uma mulher que é livre num relacionamento, ela é uma águia. Ela sai, voa e volta. Uma mulher que não é livre no relacionamento, ou ela é um periquito na gaiola, ou ela é uma pipa. Ele dá a linha até onde ele quer. Volte. Então, o que acontece com essa mulher? Para ela chegar nesse ponto de enredo, de cegueira, ela já tem que ter sofrido todas as violências, a violência emocional, a violência afetiva, a violência parental, de se diminuir de tal forma que o primeiro procedimento é assim. O homem, a pessoa abusiva, porque existem homens e mulheres abusivos em relacionamentos abusivos. O padrão do relacionamento abusivo é o seguinte: eu te protejo, você está embaixo da minha asa. O que acontece? Este parceiro ou esta parceira vai minar da pessoa toda a rede de apoio que ela tem. Vai falar mal da família dela, vai falar que não gosta da família dela, vai pedir para ela se afastar quando a gente sai. Ai, faz isso por mim, eu amo você, você me tem, eu tenho você, a gente não precisa mais ninguém. Ai, eu te amo por nós dois. A pessoa cria um enredo que ela vai ilhando e vai deixando a pessoa sem saída. E sem saída ela fica cega, porque cria-se uma teoria da conspiração, porque tem toda uma vitimologia para a mulher vítima de violência doméstica. E às vezes tem pessoas que se enganam que isso é uma questão sociocultural, mas está em todos os lugares. Você vê mulheres gigantes que sofrem com relacionamentos abusivos. Um exemplo típico que não era um relacionamento afetivo, mas era um relacionamento dependente abusivo, é naquele documentário da Xuxa, quando ela fala da relação dela com a Marlene Matos. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Quando ela fala da relação dela com a Marlene Matos. Nunca ela era suficiente. Já perceberam isso? No relacionamento abusivo você nunca é suficiente. Você nunca está magra o suficiente, você nunca está bonita o suficiente. Você nunca está instruída o suficiente, você nunca fala bem o suficiente. Você nunca está elegante o suficiente, nem chique o suficiente, você nunca é suficiente. Você não é uma mãe suficiente, você é uma mãe relapsa, você é uma péssima mãe. Essa é a violência parental. Às vezes as pessoas assim, alienação parental acontece só com o casal separado. Não, senhora. Dentro da sua casa, quando está sofrendo alienação parental agora? Quando o pai do seu filho ou da sua filha vira para você e fala para você que você não sabe dar a educação do seu filho, que você não ensinou a sua filha a sentar, que o seu filho está assim, assim, assim porque você não cuida, isso é violência parental e acontece dentro de casa, não é só a violência física. E uma coisa que eu peço muita atenção para todas as mulheres de todas as idades, chegando na violência sexual. Violência sexual não quer dizer violência física. Não é o ato violento, é o ato não consentido. E ele pode acontecer dentro de um relacionamento, de um casamento, de um namoro. O estupro é a relação sexual não consentida.
Por que acontece de muitas vezes a gente estar em rodas de mulheres como a gente está hoje, tendo uma conversa e as mulheres começam a contar experiências e algumas saem chocadas, porque elas sofreram várias dessas violências na decorrência da vida delas. E elas não tinham a mínima ideia de que isso era um ato de violência. E são atos de violência. E a nossa cultura começa assim, começa da infância. Por quê? Porque nós fomos criados com aqueles ditados, né? É de pequenino que torce o pepino, é porque a varinha do não sei o que fala lá na Bíblia que você conserva o seu filho. Numa cultura onde educar é sinônimo de agredir, a gente não pode ter um resultado diferente. Porque quantas vezes a gente vai conversar com crianças e adolescentes e a gente vê neles assim as conversas que a gente tem e a gente descobre padrões. Por que aquele adolescente é um abusador? Por que ele xinga os outros? Por que ele grita com as pessoas? Por que ele agride os colegas? Por que ele fala que uma colega fala do corpo da colega, que ela é feia, que ela é gorda? Tudo nele é agressivo. Porque aquele é o ambiente, é o círculo que ele vive. E é aqui que a gente tem que começar a trabalhar as mudanças. Não é fácil trabalhar uma mudança cultural quando você tem uma sobrecarga na mídia de que mulheres são só corpo, que a gente precisa modular as mulheres agredindo verbalmente mulheres, né? É o conceito de sororidade. Sororidade é uma irmandade que precisa existir entre as mulheres. O dia que nós entendermos essa irmandade, eu posso não gostar de você como pessoa, mas se eu presenciar você sofrendo um ato de violência, seja ele qual for, eu vou interferir. Eu vou chegar e falar assim: opa, não interrompa, deixa ela falar. Não, essa ideia não é sua, essa ideia é dela. Quem trabalha no ambiente corporativo sabe quantas vezes a gente tem as nossas ideias usurpadas por homens. Quantas vezes o homem vem e diz que a ideia é dele, ele toma o teu crédito, ele fala que foi ele, né? Ele rediz o que você disse para ele pegar aquela ideia para ele. E o pior, ele tenta explicar ideias suas para você. Isso acontece com muita frequência comigo. Isso acontece com muita frequência comigo. Eu estou falando de uma ideia e a pessoa vem tentar explicar a minha ideia para mim. Eu falo assim: mas foi exatamente isso que eu disse. Né? Então nós estamos neste ambiente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, infelizmente, nós precisamos criar uma nova estrutura. Quando a gente fala de reeducar os homens, dá a impressão que nós somos clínicas de recuperação, né? Não é comum, assim, a sogra vem, né, e fala assim: ai, graças a Deus o meu filho arrumou você, porque você vai botar ele na linha. Desde quando você é clínica de recuperação? Né? Outro ponto importante também. Ai, tem uma piadinha, né, que são as duas sogras conversando. Uma falando: meu Deus, a minha nora é o demônio, coitado do meu filho. Ele tem que lavar louça, ele chega do trabalho, ele vai trocar a fralda da criança. Aí ele tem que fazer o neném dormir, daí ela vai dormir e ele fica com o neném lá cuidando. Coitado do menino, tá cansado. Aquela mulher dele, ó, fica fazendo ele limpar a casa no sábado, lavar banheiro, pobrezinho. Aí a outra sogra fala: mas olha, a sua nora é ruim, mas o meu genro é uma bênção, porque ele sim é um marido bom. Olha, ele ajuda minha filha a lavar roupa, ele ajuda minha filha a fazer isso, ele ajuda a fazer aquilo. E tirar essa parte do ajudar também, porque não ajuda. Um homem que lava a louça, um homem que ajuda a cuidar do filho, que cuida do filho, né? Um homem que toma as suas responsabilidades domésticas para ele, ele nada mais é do que um adulto funcional. Ele não é um rei, né? Ele não é o paladino, ele não é o príncipe encantado que só existe um em cada 10 mil. Ele é um adulto funcional que entendeu o papel dele na sociedade. E como que a gente vai fazer com que se entenda o papel na sociedade? Nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque voltando lá, nós estamos em 65%
dos cuidados de educação e saúde de todo o país. Nós somos 50% da cabeça das nossas casas. Como é que o machismo ainda impera na nossa sociedade? Se a gente for pensar, né? Nós fomos criados, eu tenho 47, vou fazer 48 anos, eu fui criada num lar progressista, que a minha mãe já botava meus irmãos para lavar a louça, para fazer comida, vai se mexer, cada um tinha sua obrigação, tinha uma divisão, mas ainda assim existiam momentos em que a supremacia de ter nascido homem, ela imperava e falava mais alto, né? Nos preconceitos, por exemplo, voltando lá no caso da moça de Minas Gerais, se fosse um homem, ia passar uma mulher carregando nas costas. como é que isso... Exatamente. Rose, existe uma frase que muitos homens detestam, mas é verdade, todo homem é estuprador em potencial. Ontem eu escutava minha filha com uma amiguinha dela, as duas 10 anos de idade, conversando, e as duas falando o quanto elas sentem medo de homem. E os tipos de homem que elas sentem medo, e quais são essas situações. Uma conversa natural. Imagine se meninas de 10 anos têm que estar pensando nisso. Imagine que a gente precisa estar e viver numa sociedade onde a gente precisa chamar a criança para conversar e explicar: ó, minha filha, você tem que sentar assim, assado, você tem que botar um shorts embaixo da tua saia, se for pular numa cama elástica, vai vir um doente e vai tirar foto de você. Esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter. E essa, infelizmente, é a nossa sociedade, né? Se lá em Minas fosse um homem, primeiro, será que o parceiro não ia junto com ele? De medo de acontecer alguma coisa com ele? Será que o motorista ia soltar ele lá na calçada? Ou ia ficar até ele acordar? Ou ia levar ele para uma delegacia? Ou ia levar ele no serviço de saúde? Se ele fosse abandonado lá, será que ia chegar uma mulher e levar ele para um canto e abusar dele? Ou até mesmo homem? A gente precisa pensar o quanto a gente é desumanizada. A gente não pode mais aceitar isso. Nós não podemos mais aceitar ser desumanizadas. A gente não pode mais aceitar a desumanização dos nossos corpos. E começa a desumanização dos nossos corpos quando a gente é comparada todo dia. Etarismo. É porque você está gorda. É porque você está velha. É porque você está feia, ou porque você está magra demais, ou aquela coisa assim, olha, você precisa trabalhar de menos, você precisa trabalhar menos, porque senão vai vir uma aqui e vai roubar o seu marido. Eu fico sempre imaginando a cena, né? Chega aquela mulher com a roupa lá aquele, né, listradinho, com um númerozinho assim, e sai carregando o alecrim, e o alecrim se segurando e não quero ir, né? Alecrim, né? O alecrim. E aquela coisa assim, você vai perder o seu marido. Eu já fico imaginando uma criança de 2 anos dentro do fatão lá. É respeito que a gente precisa pedir. E às vezes a gente não consegue trazer muito homens para esses momentos, porque para eles é azedo ouvir esse tipo de coisa. E eles não aceitam. E às vezes em ambientes progressistas mesmo. A gente vê homens assim que quando a gente confronta o machismo deles, a gente é apedrejada, achincalhada, né? Quem disse que uma mulher jovem não pode ir num lugar, beber uma bebida alcoólica, se relacionar com uma pessoa que ela queira, né? Ou dizer não quando ela não quer? Onde você viu que absurdo uma mulher dizer não? Que coisa, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem homens que são educados. Eu tenho o que eu quero, eu vou tomar. Olha o nosso cancioneiro popular, né? Sidney Magal já contava: se te agarra com o outro, te mato, te manda umas flores e depois escapa. Tudo bem. E a gente cantava isso aplaudido, né? Pedofilia na música, Genival Lacerda. Isso eu já estou falando de música bem antiga. Menininha nova, cheirando a leite, usa shorts, blusinhas feias em corpete, você mata o velho. Você está falando de uma jovem, de uma adolescente, isso é pedofilia, né? Trazendo para mais recente aí, né? Eu vejo as moças cantando e
dançando parece todo mundo cansado, né? Senta, levanta, é colo do pai, não sei o que, e as crianças cantando, ainda não tem isso. E outra que eu acho uma coisa assim, que acho que é do Fernando de Sorocaba, né? As minas bebem, as minas pira e sobe na mesa e pula na piscina e tá fácil de pegar pra cima. Então assim, vamos embebedar as mulheres, vamos pra cima, porque é assim que tem que ser, é tudo objetificado. E qual que é o sentimento do homem quando ele é objetificado? Quando ele é objetificado, o mundo dele acaba. Por que está todo mundo falando do filme da Barbie? Porque o filme da Barbie mostra que quando o homem não é o centro das atenções, o mundo dele entra em pânico. E entra em pânico. E existe muita mudança, a gente vê, né, que existe uma tentativa, né, homens que acabam convivendo com mulheres muito feministas e a gente consegue ter um diálogo, eles vão mudando paradigmas, mesmo que eles não queiram, eles vão mudando os comportamentos. Porque hoje também a gente vive numa sociedade que exige que se mude. Por quê? Porque a gente teve uma mulher que se chama Maria da Penha, que sofreu todo tipo de vilipêndio, essa mulher sobreviveu, o Estado virou as costas para ela, todas as queixas dela, aquele homem tentou matar ela mais de 5 vezes, a Maria da Penha tomou choque, a Maria da Penha tomou tiro e ela sobreviveu, numa cadeira de rodas, mas ela sobreviveu. Foi preciso ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que os direitos da Maria da Penha fossem reconhecidos e que aqui no Brasil a gente tivesse uma lei para que esse tipo de coisa não acontecesse mais. E a gente tem uma rede de apoio. É difícil porque assim, num primeiro momento, quando a gente não tinha rede de apoio da Lei Maria da Penha, e ainda existe delegacias de interior, delegacias menores, delegacia de bairro, né? Eu conheço um caso de uma pessoa que chegou muito agredida numa delegacia e o escrivão que foi atender ela e fazer o BO dela olhou para ela e falou assim: minha filha, o que você fez para esse cara para ele te arregaçar desse jeito? O que é que você fez para ele? Para provocar nele a ira, né? A ponto dele te agredir, quase a ponto de te matar. A culpa é sempre sua. Se você sofre uma violência sexual, a culpa é sua. Eu sempre falo, a mulher não tem paz nem no berço e nem no necrotério. O corpo feminino não tem paz. Nem no berço, nem no necrotério. Porque se você for pesquisar histórias de abuso, existe abuso desde que a mulher nasce até depois que o corpo dela está duro lá, congelado mesmo. Então a gente precisa de uma mudança de cultura e cabe a nós, é lógico, a gente já evoluiu bastante, né? Porque a gente já teve recentemente a queda do tal da legítima defesa da honra, ninguém mais pode alegar isso. Você não pode sair matando as pessoas porque você acha que o chifre é pesado demais para você carregar. Como se você matar a pessoa mudasse a história de tudo, né? Ou, às vezes, existem pessoas que matam não é nem pelo que aconteceu, é pelo que ele nem sabe se aconteceu. O caso que gerou o julgamento desse recurso e que acabou com a história da legítima defesa da honra, o cidadão nem sabia o que tinha acontecido, ele matou a mulher dentro da igreja. Ele olhou o celular dela e ele achou que uma mensagem que ela estava recebendo, os dois já estavam separados, que ela estava com o namorado, e ele foi lá e esfaqueou ela, ele já foi com a faca, ele já foi pronto para isso. Dentro da igreja foi lá e matou. Assim. É o que acaba valendo a vida da gente. E é por isso que a gente tem que se unir isso para crescer. Por quê? Existe a delegacia da mulher, existe a Lei Maria da Penha, e o afastamento, hoje você não precisa mais provar que existe um motivo. Basta você pedir a medida protetiva e você tem o direito à medida protetiva. Não precisa ter violência física, se teve uma ameaça, porque, gente, existem violências que não precisam ser físicas e violências emocionais que matam a pessoa todo dia. Porque um tiro, um soco, ele faz uma ação contundente ali na hora.
Mas às vezes tem situações, você experimenta pegar uma agulha com uma ponta bem fininha e ficar batendo ela no mesmo lugar todo dia. Tem mulheres que passam por isso todo dia. E tem mulheres que vivem assim, e que elas não têm o mínimo conhecimento. E não é fácil para a gente chegar naquele ponto que você falou. De a gente tentar fazer uma escuta, às vezes, um ambiente desse, se a gente tem mais mulheres, ou que a gente está lá na live, né? A mulher está assistindo, ela está ouvindo isso, de repente tem uma coisa assim que ela vem à tona e se resgata e fala, meu Deus, isso acontece comigo todo dia. Todo dia o chão que eu limpo não está bem limpo, todo dia a roupa que eu lavo está suja, todo dia a comida que eu faço não é boa igual a da mãe. E é uma redução da autoestima da pessoa a ponto dela ela se sentir tão nada que ela não tem força para sair daquele relacionamento. Ela não tem força, ela só vai entregando tudo que ela tem, porque ela para pensar. O problema sério é a dependência financeira. Por isso que as mulheres precisam estudar e mais, e ter condições para se autogerir, porque a dependência financeira é um problema. Né? Como que a gente faz para tirar ou reduzir, por exemplo, nas próximas gerações, essas meninas novas que estão aqui? Educação. Do ponto de vista deles, vamos prestar atenção. Você arrumou um namoradinho lá na escola, minha filha? É muito comum quando eu vou em escola isso. Começo a falar de relacionamento abusivo. Dá exemplo, a gente trata no lúdico e tal. Tá todos os casalzinhos assim agarradinhos, 14, 15 anos, né? Flor de idade, hormônio, todo mundo é lindo. 15 minutos de palestra já está assim, já desagarrou. 20 minutos de palestra vai para cá. 30 minutos de palestra, a menina já enfia o celular dela no bolso porque ela já não quer dar acesso à vida dela. Porque é assustador o controle. Porque no nosso tempo, ninguém tinha o controle de quando tocava o telefone na nossa casa. Hoje é muito fácil implantar lá um programa espião e você saber tudo que o outro faz. Tudo. Com quem conversa, com quem fala, quando fala e tudo mais. Então, tudo é educação das meninas. E principalmente a gente criar um padrão dentro das nossas casas, porque os padrões de relacionamento que nós temos, eles vão criar os padrões de relacionamento que os nossos filhos vão aceitar para eles. Então, se você aceitar para você muito pouco, é um padrão que você está criando para o teu filho. No momento que você resolve se separar, e os filhos cobram muito quando as mulheres se separam, principalmente as mães, né? Porque vem aquele papo, ele que terminou, não quis mais ficar com a gente. Porque eu vou embora de casa, acabou o casamento, né? Existe muito isso se chama alienação parental. Se uma criança pequena chega para conversar com o pai e com a mãe sobre o fim do relacionamento, a resposta tem que ser este padrão: meu filho e minha filha, este casamento acabou, mas o que acabou foi o casamento. O teu pai continua sendo teu pai, eu continuo sendo teu pai. Só que cada um no seu lugar e agora as coisas vão ser diferentes. Ponto final. Mas quando começa a envolver crianças no relacionamento, isso também é violência na alienação parental. Não pode. Mas as mulheres são muito cobradas no final dos relacionamentos. Mas no final das contas, se você tem uma filha e um filho, o menino vai enxergar assim: bom, se eu pisar na bola, olha o que aconteceu com o pai e com a minha mãe. Tinha tudo aqui, e aconteceu isso, e a minha mãe se separou e ela sobreviveu. A menina, a minha mãe era maltratada, meu pai falava alto com ela, eu não posso aceitar isso para mim. Agora, mesmo que inconscientemente, que a pessoa tenha uma educação e que ela viva numa geração que eventualmente não vai recopiar esse padrão, é muito difícil não recopiar esse padrão. Assim como a gente vê na vitimologia a recriação do padrão do abuso, por exemplo. Não é incomum que mães e pais que tenham sofrido abuso, os filhos vão sofrer abuso também, porque é uma questão vitimológica. É o padrão que se cria. Então a gente precisa pensar e cuidar muito para olhar as nossas meninas e pensar assim: puxa vida, minha filha está namorando aquele menino, controla demais, controla o celular e tal. Chama a filha, vem conversar. 10 vezes que falar, 9 ela não vai escutar, mas vai chegar um momento que ela vai começar a sacar aquilo.
Mesma coisa o menino. Ou você tem um filho, você vê que controla demais a namorada, controlar a roupa. Assim, meu filho, ó, é um ser humano livre, vivo. Você não é dono. É um relacionamento, você precisa ser respeitoso e tudo mais. Às vezes, a peneira do amor não deixa muito a gente agir dessa forma, né? Mas a gente precisa, pelo próprio bem, porque é social, né? É social. A gente observar esses padrões onde se tem um caso de violência doméstica na família, pai bate na mãe, ou é abusivo, ou grita. Aí não é incomum você pegar a criança lá com uns 9, 10 anos, ela está brincando junto com os outros. Aí o menino, com os meninos, ele fala baixo, com as meninas ele grita. Com os meninos ele mantém. Aí com a menina ele pega pelo braço, ele soca, ele agarra a força. Uma criança não tem esse padrão que vem de dentro, ela enxerga isso em algum lugar. E a gente precisa ter extremo cuidado com isso. Porque nós estamos construindo uma geração, né? Eu tenho uma filha de 10 anos. E às vezes eu sento para conversar com ela e eu falo para ela, né? Às vezes ela comenta algum comportamento ou do meu marido, ou do meu sobrinho, que é muito bom marido. Eu falo assim, filha, olha, você está vendo, você vê como teu avô trata sua avó, você vê como seu pai trata sua mãe, como seu dindo trata sua dinda. Não aceite menos para você, bota isso na tua cabeça. Não aceite menos para você. E eu sei que às vezes é muito difícil. E a gente não pode fazer julgamento, a gente tem que chegar no acolhimento. Porque às vezes é tão difícil para aquela pessoa botar isso para fora, falar, porque ela sabe tudo que está acontecendo, ela sabe que é um relacionamento abusivo, ela sabe que está pegando o dinheiro dela, ela sabe que está usando o nome dela, mas ela não consegue. Ela não consegue porque ela não tem força para lutar contra aquilo. Porque ela é colocada numa condição tão de hipossuficiência, tão perdida, que assim, ela fala assim, gente, eu parei de trabalhar, eu vou trabalhar onde? Como que eu vou sustentar meus filhos? E daí já vem aquela outra ideia, né? Fala, puxa, tem tudo aqui que a gente conseguiu construir, eu vou sair disso aqui, vou deixar para outra pessoa, e passa por uma vida de sofrimento. Na minha opinião, a gente tem lá o dia aconteceu a violência, tem o 180, que você diz que o 180, tem as redes de apoio, a Maria da Penha leva, a patrulha prende, tem a medida protetiva, afasta do lar, mas o que a gente precisa fazer para isso mudar? A gente precisa sentar e conversar com esses homens. O judiciário já faz essa tentativa, a gente tem oficinas para isso. Nesses casos de Maria da Penha. E a gente tem assim que o próprio abusador é uma pessoa que já está doente também. Eu atuei em um caso onde o cara foi preso 3 vezes e o juiz falou, ó, você não pode nem mandar mensagem para ela, você não pode falar no telefone. Ele pagou uma fiança de 10 mil reais e ele falou assim, não, excelência, eu não vou mais falar com ela, não vou. O juiz deu o alvará de soltura, ele pagou a fiança e o cara foi solto. Ele não tinha saído da quadra do lugar onde ele estava preso, ali no A1, ele ligou para ela. Sua desgraçada, eu vou te matar, porque eu vou te pegar. Ela ainda estava dentro do fórum. A patrulha pegou ele na rua e trouxe ele para a cadeia de volta. E daí o juiz falou, não vou soltar mais. Você precisa se tratar, porque você está doente, né? Às vezes tem gente que acha que a solução é agredir, a solução é educar. Não é fácil você também mudar centenas de anos de paradigma, né? Centenas de anos. Por quê? O que a gente conhece historicamente de mudanças, e são coisas que a gente lê e tudo mais, é que a gente teve em muito poucas oportunidades sociedades igualitárias onde homens e mulheres tinham as mesmas condições de vida, de trabalho, e até biologicamente existem explicações, mas depois que a gente tem as sociedades formadas e que a gente consegue fazer uma equidade, não tem porquê a gente não exigir isso e a sociedade não fazer, né? Mas e eu reconheço que é muito difícil essa mudança de paradigma, porque no repertório que eles têm
de machismo, eles sempre vão ter uma justificativa para o comportamento errático. Sempre. E não, 80% das vezes é culpa da mulher. Olha o que você me fez fazer. Eu não queria te bater. Olha o que você faz comigo. Você me tira do sério. Você me deixa dessa forma. Né? Hoje a gente tem evoluções. Tem a Lei Maria da Penha, tem a Delegacia da Mulher, tem o Disque 180. Hoje, como já a título de orientação e já encaminhando para finalizar, a gente tem a sistemática que é a seguinte: se você tem um boletim de ocorrência que você quer reportar uma violência doméstica, mas você não quer pedir uma medida protetiva, você consegue fazer pelo site da Polícia Civil. Você vai lá e entra. Se você precisa de uma medida protetiva, você precisa ir na Delegacia da Mulher ou numa delegacia mais próxima. Ali você vai ter a medida protetiva, vai ter uma rede de apoio, vai ter as psicólogas que vão ali conversar e tentar entender como é que foi a situação e dar os encaminhamentos. Foi aprovada uma lei muito recentemente, acho que semana passada ou há 2 semanas, que o Estado vai ser obrigado a pagar um aluguel social para a mulher em situação de risco de violência doméstica. Isso é muito importante, porque muita mulher acaba, por exemplo, tem lá uma briga, sofre uma violência. Aí ela não tem para o dia, ela é obrigada a voltar para a mesma casa. Quando ela volta, ela é assassinada, ou ela sofre uma violência muito pior. Então, o Estado já tem condições de tomar essa providência, né? E fazer com que a mulher possa se afastar daquele ambiente e ela possa se reorganizar para arrumar um trabalho. A gente tem várias políticas públicas que levam as mulheres que estão fora do mercado de trabalho a se autogerir, a aprender a fazer um currículo, aprender um trabalho, uma função para ela poder reiniciar a vida dela. Assistência judiciária, que tem lá no nosso projeto da Fundação, que é o Alimentando o Futuro, e tem das universidades, para que ela possa buscar o patrimônio, para que ela possa buscar os alimentos, porque existe, pasmem, mulheres riquíssimas que não têm acesso ao dinheiro nem para consultar um advogado e procuram o nosso projeto para conversar com a gente, pelo menos por telefone, no anonimato, no WhatsApp, para entender qual é a situação, qual é o direito, quais são os seus direitos, quais são os direitos dos filhos, e existem direitos, e tem uma saída. A rede de apoio existe, só que é muito difícil a mulher reconhecer que ela está numa situação dessas. Infelizmente, quando ela reconhece que é realmente um risco, às vezes pode ser tarde demais, porque daí é uma violência muito grande, aí é um atentado que pode levar até a mulher à morte. A Maria da Penha é um exemplo, era um relacionamento muito doente, eles viveram um vai e vem de muitos anos, e ela sempre dando uma segunda chance, voltando, e ela é um exemplo tão típico, porque ela era uma mulher que ela nem era dependente financeiramente desse homem. Ela é uma professora universitária, ela é uma mulher com formação. Infelizmente, existem relacionamentos saudáveis e relacionamentos doentes. A partir do momento que a gente... É a mesma coisa... O amor doente é a mesma coisa que você está viciado numa droga. Sabe? A pessoa que você ama, ela tem a capacidade de te resgatar e de te jogar no inferno com uma palavra. E o relacionamento doente, aquela pessoa entende que ela tem esse poder e ela usa todo dia, jogando aquela pessoa no inferno e resgatando ela, porque assim, é um ciclo, né? O ciclo da violência doméstica é assim, tem primeiro toda aquela corte, isola a mulher da convivência, dos amigos, ninguém presta, a única pessoa que presta para estar com ela é o agressor. Aí ele agride. E a agressão vai escalando. Um dia é xingamento, depois é um soco na mesa, depois é um soco na cara, depois é uma surra no corpo inteiro e vai escalando. Aí ele chega no patamar da violência e daí ele fala para ela: está vendo o que você fez comigo? Eu era um excelente marido. E às vezes a pessoa se faz tanto até para a própria família
que quando a mulher vai procurar, nem a rede de apoio dela, que deveria ser a rede de apoio, acredita nela. Você, mas escuta que como o fulano faz uma coisa dessa pra você? Eu conheço mulheres que a família inteira virou as costas para a mulher quando ela decidiu se separar. Porque para a família o cara era um santo, ela sabia que ela sofria dentro de casa. E daí esse ciclo da violência vai, daí chega lá a fase da lua de mel, né? Ai, me perdoa, aí chega com um presente, ai, eu nunca mais vou fazer isso. Aí vira um santo no período. Daqui a pouco começa a escalada da violência de novo. E cada vez que escala, escala muito mais. E cada vez que escala muito mais, está muito próximo do risco de um feminicídio. Né? E o agressor, ele não tem medo. Ele não tem medo. Porque até pouco tempo, o agressor tinha todas as garantias da sociedade. Ele tinha o direito ao esquecimento, porque ele matava, passava um tempo, ele cumpria a pena, não se podia mais falar isso. Ele tinha a legítima defesa da honra, porque se ele provasse minimamente que aquela mulher, por alguma coisa, deu um motivo muito subjetivo dele, para que ele tivesse uma justificativa para tirar a vida dela, ele tirava. E daí chegava lá, legítima defesa da honra. Isso não existe mais. Né? Antigamente, tinha lá muita gente ainda pergunta, isso está tão incutido que ainda pergunta: doutora, se eu sair da minha casa, eu estou apanhando, está péssimo para mim, já tenho um lugar para ir, eu perco meu patrimônio, eu perco meu direito, vou perder a guarda dos meus filhos? Porque isso era uma coisa que acontecia, o abandono do lar, isso não existe mais. A nossa legislação tem caminhado para uma forma igualitária de tratamento. Só que cabe a nós mulheres incentivarmos outras mulheres e puxarmos outras mulheres para que façam valer esses direitos. Porque a legislação está lá e a gente precisa aproveitar. Né? Um caos, né? Um dia a gente estava num churrasco do Cotolengo e era uma senhora bem idosa, 70 e alguma coisa, e o casal, e esse senhor começou a verbalizar e gritar com ela, e xingar ela e arrastar ela pelo braço, e ia levando. Eu parei, meu marido, né, parou junto, a gente ficou olhando. De repente, um grupo de 5, 6 jovens, mais jovens, 16, 17 anos, o senhor para e o senhor está agredindo ela. O senhor sabia que isso é agressão? O senhor pode ir preso, a Lei Maria da Penha e não sei o quê. E daí a senhora falou assim: não, está tudo bem. Ele falou: não, está tudo bem, uma hora, a senhora vem aqui com a gente, nós vamos chamar a polícia. Aquelas pessoas jovens, meninos e meninas, tomaram conta da situação. E eles mesmos já viram que aquilo era um padrão incorreto de relacionamento, que aquele homem não podia fazer aquilo. E falaram na Lei Maria da Penha. Então, para a gente ver o quanto que isso é cultural e o quanto isso já está entrando na juventude. E a gente adentra. E a gente precisa ouvir e passar as nossas experiências para essas pessoas mais jovens. Porque elas já têm consciência que isso é uma coisa indevida e que não pode. É errado. Né? É errado. Assim como é errado uma agressão verbal, é errado uma agressão física, porque muitas vezes as pessoas só levam para o lado da agressão física. Mas às vezes a agressão verbal machuca muito mais. Porque um osso você repara, bota um gesso e você arruma. Agora o que te quebra por dentro, o que te regenera por dentro depois que você quebra? E é por isso que a gente precisa muito dessas legislações. E quando a gente tem o Agosto Lilás, é um mês representativo, mas a gente precisa estar todo dia nessa luta e repetir todas as vezes e falar todas as vezes e chamar a atenção das pessoas e chamar as pessoas para ouvir a gente, né? Os homens, as mulheres, a gente vai deixar, depois eu vou colocar essa fala no YouTube e a gente vai deixar lá e vai passar o link para vocês, para que a gente possa se resgatar e reconhecer, porque às vezes a violência não é só um tapa, e ela acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, e às vezes a gente pode estar sofrendo nesse exato momento que a gente não tinha ideia que não era uma violência. Então por isso que quando a Rosa me chamou aqui, eu fiquei muito satisfeita, porque são conversas que a gente precisa ter mesmo com as pessoas, né? E eu deixo agora para vocês perguntarem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se achar que faltou alguma explicação, se tiver alguma dúvida.
tirei assim. Porque, igual você colocou ali, é muito difícil. Eu conheço pessoas próximas que eu já tentei fazer essa abordagem com a pessoa e a pessoa ela não quer, ela acha que isso é assim mesmo, então é complicado. Muito. Né? Então, às vezes, até como você falou, às vezes eu tenho uma pessoa mesmo, ela tem estudo, é uma pessoa, sabe, literalmente dependente, mas ela acha que aquilo é sério, que aquilo é bonito, que isso acontece, que é normal. Essa coisa de achar bonito é muito comum, né? Ai, mas olha como me protege, ai, porque me ama demais. Eu já ouvi isso, assim, ai, ele é possessivo desse Abordagem, jeito. então às vezes a gente até tenta como mulher ajudar, né, e abordar que isso é errado, mas a pessoa não quer. E infelizmente a gente sai de bandida, né? Às vezes a gente precisa, às vezes é aquilo que eu falei, é como uma droga ou uma doente mesmo. Às vezes a pessoa precisa ter aquele estalo, que aquilo é autodestrutivo, que ela está se destruindo, para que ela possa ter a percepção de que aquilo é errado. Né? E é errado e é destrutivo para ela. De repente, quando ela se liberta e sai de um relacionamento desse, ela não consegue nem se reconhecer mais, né? Ela não consegue nem se ver mais no espelho, ela não consegue saber mais quem ela é, porque o outro já incorporou tanto ela de uma forma a sair tolhendo todos os comportamentos, que nem uma roseira. Ela vai dando rosa, você vai podando, vai podando, vai podando. Daqui a pouco ela nem é uma roseira mais, porque ela cansa de dar flor. Né? Para que dar flor? Para que florescer? Se cada vez que eu tento florescer, eu sou podada. Coitadazinho. Exatamente, é aquilo. Então, o relacionamento saudável é aquele que faz da mulher uma águia. Vai, mulher, voa e volta a hora que você quiser. Você não é um periquito de gaiola e você também não é uma pipa aqui. Você voa até onde te deixam voar. Mas quando eu não quero mais, eu puxo outra corda. Né? E ainda diz que você vai usar essa própria corda, ó. Você usou essa corda para se enforcar. Exatamente. E aí a culpa acaba sendo da gente. Agradeço a todos o convite, agradeço a vocês a escuta, agradeço quem está com a gente ali no Instagram, depois a live vai ficar salva lá. Muito obrigada e lutemos aí por dias melhores e mais igualitários nesse dia da igualdade entre as mulheres. Eu que agradeço, né, a tua disponibilidade de vir aqui, né? Infelizmente, não. Mas a gente teve um quórum muito bom ali no Instagram. Tem bastante gente mandando coração ali para nós. Deixa eu até me aproximar aqui e mandar um oi, né? A Neia tá aqui, o Marcos Sardá passou por aqui. Gente, tem muita gente nessa live. Se eu for dizer oi para todo mundo, nós vamos ficar até umas 5 da tarde Mas aqui. mesmo assim eu fico agradecida, porque a gente se conhece faz pouco tempo, né? Pois é, mas deixa eu ver. A gente se conheceu foi no... Não faz tão pouco Vila. tempo, não. Foi 2020, foi lá na inauguração da Vila mesmo. No Teatro da Vila. No Teatro da Vila. Na inauguração da Vila. Obrigada, gente. Agora nós vamos tomar um café aqui, mostrar minha camiseta aqui para vocês, do Agosto Lilás, né? E lutemos, violência não. Um grande abraço, beijo para vocês, até uma próxima. Segunda-feira à noite, às 19h30, tem live no Elo Criança e Adolescente, com a deputada Marina Elô lá de São Paulo, Daniele Biondo Crossetti. Acompanhem aí, salve na agenda. Beijo, tchau, tchau.